bom dia, pessoal. Excelente sábado. Vamos dar continuidade aí ao nosso aquecimento para o intensivo Audiência Trabalhista Perfeito. Nosso evento, pessoal, já é semana que vem. Faltam 3 dias para você obter aquela qualificação e saber dominar uma audiência trabalhista do início ao fim com aquela excelência, com aquela maestria, dissipando todo aquele medo, afastando toda aquela insegurança, todo aquele nervosismo que circunda aí o ato processual relativo à audiência trabalhista. Bom dia, o Basílio aqui presente me mandou aí um poema lindo ontem. Recebi o seu poema, Basílio. Parabéns pelo seu talento. Fiquei muito lisonjeada aí com a sua homenagem. Fiz o registro dela em especial. O pessoal tá chegando, estamos de sabadão, né, pessoal? Todo mundo aqui com compromisso com a qualificação, todo mundo aqui para aprender. Que maravilha! Hoje, pessoal, live 5 do nosso aquecimento para o intensivo Audiência Trabalhista Perfeita. O intensivo ele vai acontecer, começa em 3 dias, um evento totalmente gratuito, online, ao vivo. São 3 dias de muito conteúdo inédito, conteúdo exclusivo, conteúdo prático de aplicação imediata que você não encontra nos manuais teóricos. Esse é o meu compromisso com você, sempre de entregar o melhor conteúdo aliado à prática profissional trabalhista, uma qualificação, um intensivo que ele vai te dar de forma que você possa aí dominar uma audiência trabalhista, né, do início ao fim, com excelência e com aquela maestria, uma qualificação pessoal que muitas vezes a gente só encontra essa qualificação de forma aí onerosa e não de forma gratuita. O meu compromisso com você, de fato, é te entregar a melhor prática profissional possível, de forma que você tenha condição, uma vez assistindo às 3 aulas do evento, conduzir uma audiência trabalhista com perfeição, afastando o medo, afastando a tensão, afastando aí a insegurança. E hoje, pessoal, a gente continua o nosso aquecimento, né, para o intensivo, falando das demandas trabalhistas. Vamos entender qual é o universo, qual é o campo que o advogado trabalhista ele pisa, no sentido de que ele possa estar conduzindo aí essa audiência. Quais são as principais leads, quais são os principais processos, onde é que eu vou encontrar aí essa informação, onde é que eu vou encontrar esse conteúdo e qual é a legislação que eu posso estar aplicando diante desses principais processos, dessas principais leads trabalhistas. Aí, pessoal, a gente tem que fazer uma remissão quando a gente trata de processo trabalhista, objeto, conteúdo do processo trabalhista. Não tem como a gente pensar no processo trabalhista, não tem como pensar no decorrer, no andar da audiência trabalhista, sem a gente analisar a questão da competência trabalhista. Falar em principais leads trabalhistas, falar em processos trabalhistas, falar em o que é que o direito do trabalho aborda, a gente tem que necessariamente entrar no campo da competência. E a primeira coisa que a gente tem que colocar em mente, que a gente tem que lembrar, é que existe a competência material e a competência processual. Quando a gente fala em competência da Justiça do Trabalho nesse campo material, que é o objeto, que são os litígios, que são as demandas que são trazidas no judiciário trabalhista sistematicamente, a gente está no campo da competência material. Para identificar o que, pessoal? Identificar o conflito.
Qual é esse momento? É aquele momento, e aí a gente viu isso naquela nossa live de aquecimento, na fase pré-processual, conversamos sobre isso. É aquele momento que o cliente chega no escritório, conta aquela história, você preenche aquela ficha de cliente e aí você identifica a problemática. É aquele momentozinho que você vai dizer assim, isso aqui é competência da Justiça do Trabalho e em relação a esse conflito que eu, advogado trabalhista, consigo identificar, a gente vai aplicar essa legislação. E com isso, dá início toda aquela fase pré-processual no sentido de confeccionar a peça. Veja como é importante aquela conduta dessa fase pré-judicial. É lá que o advogado trabalhista ele vai identificar o problema. É nessa fase, antes mesmo de ter qualquer demanda ajuizada, que o advogado vai definir qual é o litígio, qual é o objeto da demanda e mais, qual é a legislação que será aplicada naquele caso concreto. Porque com base nessa legislação, pessoal, você vai ter que definir a sua prova. Se é uma demanda de reconhecimento de vínculo, você vai ter que estar pronto para provar os requisitos da relação empregatícia. E onde é que eu encontro os requisitos da relação empregatícia? Lá no artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho. Então, as demandas que chegam no Judiciário Trabalhista são aquelas demandas definidas conforme a competência material, que é aquela competência absoluta estabelecida no artigo 114 da Constituição Federal. O juiz do trabalho só tem competência, no caso, para analisar demandas conforme as definições e limitações previstas para a competência material. E essa competência material, ela está definida no artigo 114 da Constituição Federal. E esse artigo 114 da Constituição Federal, ele vai nos dizer, pessoal, que compete lá à Justiça do Trabalho, e isso vai representar o maior número de ações que a gente lida no dia a dia. Compete à Justiça do Trabalho, processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho. E uma das maiores dificuldades que o advogado trabalhista enfrenta no dia a dia é definir essa relação de trabalho. A primeira coisa que a gente tem que lembrar, pessoal, é que relação de trabalho, para fins de competência, para fins de processos tramitando perante a Justiça do Trabalho, não é a mesma coisa que relação empregatícia. A relação de trabalho, tratada pelo artigo 114 da Constituição Federal, não tem como significado relação empregatícia. É um conceito muito mais amplo. É um conceito que vai, no caso, abranger aí várias normatizações. Então, pessoal, primeira coisa, relação de trabalho não é sinônimo de relação de emprego. A gente pode qualificar a relação de emprego como uma espécie da relação de trabalho. Mas as lides trabalhistas, as demandas trabalhistas, a problemática trabalhista que é posta ali em audiência, que é posta na mesa do judiciário, é inerente à relação de trabalho e não somente à relação de emprego. Olha que campo largo o advogado trabalhista tem, porque ele pode estar demandando, segundo a competência, em razão de toda e qualquer relação de trabalho, cuja relação de emprego é apenas uma espécie. E aí, professora, não tem limitação? Tem.
tem limitação, sim. Por quê? Porque essa relação de trabalho, ela deve ser entendida como aquele trabalho prestado por pessoa física nessa qualidade hipossuficiente. Veja bem, olha como funciona o nosso sistema constitucional. Quem é que precisa da tutela do direito do trabalho? A tutela do direito do trabalho, ela é destinada para o trabalhador, pessoa física, ela é pensada para proteger, para equilibrar as forças em relação, né, ao capital, ao trabalhador, pessoa física. Então, dentro desse termo, dentro desse conceito de relação de trabalho, a gente vai entender que toda relação jurídica que corresponde a uma prestação de serviços por pessoa física, que a gente consiga identificar essa característica de hipossuficiência, poderá, no caso, ensejar uma demanda trabalhista. Tudo bem até aí, pessoal? Quais são os processos que podem tramitar perante ali a Justiça do Trabalho? Quais são os processos que o advogado trabalhista, ele lidar ali no dia a dia? São processos que têm como objeto qualquer relação de trabalho. E o que eu devo entender como relação de trabalho? Eu devo entender aquele serviço prestado por pessoa física, exclusivamente por pessoa física, e que ostenta essa natureza jurídica, a gente consiga identificar essa qualidade de hipossuficiente. E aí um dos maiores equívocos cometidos pelo advogado trabalhista, pessoal, é achar que todo e qualquer problema trabalhista ele vai ser resolvido pela consolidação das leis do trabalho. Isso é um grande equívoco trabalhista. Isso é um grande equívoco do advogado trabalhista. Por quê? Porque tutelando uma relação de trabalho, eu tanto posso ter a consolidação das leis do trabalho, como eu posso ter o Código Civil. Se a gente for buscar lá no Código Civil, quando a gente trata da parte contratual, a gente tem dispositivo específico que trata da prestação de serviços. E quando é que essa prestação de serviços vai interessar para o direito do trabalho? Quando a prestação de serviço nos moldes civilistas é prestada ali, é desempenhado o serviço por uma pessoa física, no caso hipossuficiente, que ostenta essa qualidade de hipossuficiência. Então, na temática trabalhista, pode ser discutido na Justiça do Trabalho toda e qualquer relação de trabalho tendo como prestador essa pessoa física com essa característica da hipossuficiência. E para eu resolver esse problema, eu tanto posso aplicar a consolidação das leis do trabalho, como eu posso aplicar outra legislação que venha tratar dessa prestação de serviços, como, por exemplo, o Código Civil, como, por exemplo, a Lei Complementar 150 no que se refere ao trabalho doméstico, como, por exemplo, a legislação competente 6.019, que trata aí do respectivo trabalho temporário. O que não é objeto de ação trabalhista? O que não vai ser discutido no campo do direito do trabalho? A relação jurídico-administrativa entre o servidor público e a respectiva entidade. Aí, todas as demandas inerentes a serviço público, a servidor público, cuja regulamentação
está em estatuto próprio, estatuto específico, uma lei específica que trata essa relação de natureza jurídico-administrativa, aí isso não será objeto de lide, de processo, de problemática na Justiça do Trabalho. Isso aí vai para a esfera da justiça comum. E aí, pessoal, a gente, com base nesse critério da hipossuficiência, isso é muito importante a gente observar. Por que as lides decorrentes do Código de Defesa com aplicação pelo Código de Defesa ao Consumidor não são competência da Justiça do Trabalho? Por quê? Apesar de a gente se utilizar, por exemplo, né, durante muito tempo nos utilizamos para a questão da desconsideração da personalidade jurídica e para a questão de inversão do ônus da prova, a gente se utilizou de forma subsidiária, os juízes do trabalho, o Código de Defesa do Consumidor. Mas a lide consumerista, a problemática envolvendo o direito do consumidor não é de competência da Justiça do Trabalho. Por quê? Porque a gente precisa identificar o critério da hipossuficiência. O Código de Defesa ao Consumidor, ele se destina à tutela de quem? Do consumidor ou do prestador de serviço? Numa lide consumerista, quem é o hipossuficiente? É aquele que contrata o serviço ou é aquele que presta o serviço? É aquele que contrata o serviço. É por isso que as lides inerentes, né, com base no Código de Defesa ao Consumidor, não encontram tutela, não encontram espaço na Justiça do Trabalho. Por quê? Porque a tutela não é para aquele que presta o serviço. É para aquele que recebe, que contrata o respectivo serviço ou compra o respectivo bem. A lógica, ela é uma lógica invertida, ela é uma lógica diferenciada. É por isso que a gente tem que sempre lembrar desse critério da hipossuficiência. O direito do trabalho, ele tutela ali o hipossuficiente. Então, as questões inerentes e com base no Código de Defesa ao Consumidor não vão servir de objeto para reclamação trabalhista. As demandas que encontram como pano de fundo uma relação jurídico-administrativa entre o respectivo servidor e a entidade e o órgão, a respectiva pessoa jurídica de direito público, também não vão encontrar aí objeto, não serão objeto de reclamações trabalhistas, de processos em trâmites perante a Justiça do Trabalho. O doutor Celso Pinto perguntou: relação entre o pastor e a igreja pode ser enquadrado como trabalho voluntário e, portanto, da competência da Justiça do Trabalho? Doutor Celso, esse tema, ele é um tema extremamente aí controvertido. Por quê? Porque se na relação entre pastor e igreja a gente consegue configurar aquele ânimos de doação, aquele ânimos de entrega, né, que esse é o grande desafio. Aí não se trata de uma relação de trabalho. E se não se trata de uma relação de trabalho, foge da competência da Justiça do Trabalho. Até porque não teriam verbas a serem pagas a título de uma possível rescisão contratual, a título aí de eventual remuneração. Não tem como a gente admitir essas verbas típicas, ainda que decorrentes de uma prestação de serviço. Agora, todos os funcionários, por exemplo, que trabalham na igreja, que estão na secretaria, que
conseguem ser qualificados como um prestador de serviço com subordinação, com não eventualidade, aí eu consigo reconhecer um vínculo trabalhista. E aí a competência será da Justiça do Trabalho. Então, doutor Celso, a gente tem que verificar no caso prático, na prática, como é essa relação de pastor e de igreja. Se é uma relação mesmo superior, com base na espiritualidade e doação, o que afastaria um reconhecimento de vínculo, ou se não, se é, no caso, uma relação de subordinação, uma relação de cobrança, uma relação de disponibilidade, onde de fato a pessoa tem que estar disponível, né, ali para atender aos compromissos previamente agendados, aí poderia ser discutido um vínculo empregatício. Mas a tendência é que, né, na maioria dos casos, de fato, o que motiva essa relação entre pastor e igreja vai para fora da relação de trabalho, é algo para além da relação de trabalho, imbuído por um espírito aí, por uma espiritualidade muito maior, que não dá para a gente configurar uma relação de trabalho. Ok? Bom, pessoal, e aí, dentro da relação de trabalho, nós temos a relação de emprego. É claro que a gente não pode negar que essa relação de emprego é que vai motivar o maior número de ações na Justiça do Trabalho. Inclusive, pessoal, existe uma presunção na jurisprudência de que, se o empregado trabalhou com remuneração, de forma remunerada, existe uma presunção, pelo que ordinariamente acontece, de que ali, naquele caso, há sim uma relação empregatícia. E claro, quando a gente trabalha no campo das presunções, é uma presunção que vai beneficiar o empregado. Então, se o empregado já consegue comprovar que trabalhava de uma forma remunerada, isso aí por si só já gera uma presunção favorável a esse empregado de que naquele caso, que aquela relação jurídica corresponde efetivamente a uma relação empregatícia. Aí sim, no campo da relação empregatícia, aí é importante. A gente vai para que legislação? No campo da relação empregatícia, a gente vai para a consolidação das leis do trabalho. E lá eu tenho muito bem definido na consolidação das leis do trabalho, por meio do artigo 2º, e por meio do artigo 3º, a figura do empregador e a figura do empregado. E o que configura essa relação? O que caracteriza a relação empregatícia? Aí são uma série de requisitos que a gente tem que analisar no caso fático. É o serviço prestado por uma pessoa física com subordinação, de forma onerosa, de forma não eventual e de forma pessoal. Serviço prestado, pessoa física, pessoalidade, com subordinação, não eventualidade e onerosidade. Serviço prestado por pessoa física é muito fácil a gente identificar. Não temos campo para discussão para lide trabalhista, e isso é uma regra máxima para qualquer discussão quando o serviço é prestado por pessoa jurídica. Nós não temos espaço para essa discussão no campo do direito do trabalho. Serviço prestado por pessoa física, com pessoalidade, o segundo requisito. O que é essa pessoalidade, pessoal? Quando a pessoa é contratada para o serviço, o empregador quer o know-how dela. É aquela pessoa, é aquele empregado que tem que ir. Se eu contrato o João, eu espero que o João, no caso, preste esse serviço. Isso é a pessoalidade.
Eu não posso admitir, no contexto da relação empregatícia, uma substituição habitual do prestador. Um dia vai um João, um dia vai o José, um dia vai o Raimundo, não. A pessoalidade identifica o empregado e identifica, no caso, o comparecimento dele. Ele é importante. Eu contratei ele pelo know-how dele. Isso é pessoalidade. É claro que em casos excepcionais, é claro que em casos de doença, é claro que em caso de permissão pelo próprio empregador, possa haver essa substituição. Mas são casos extraordinários e não são casos ordinários. Então, pela pessoalidade, quem tem que ir é o João e não é o José. Essa repetição em relação da pessoa, porque, repito, quando há a contratação, há ali aquele interesse do empregador no know-how específico daquela pessoa. É por isso que é feito testes de seleção, é por isso que é feito, escolhido critérios para admissão. Então, não pode haver substituição em função do prestador de forma regular. Excepcionalmente, pode acontecer. O serviço não eventual, pessoal, é aqueles serviços que se repetem no tempo. É aqueles serviços, que requerem uma periodicidade, uma repetição, é um serviço necessário. Eu posso ter um contrato de emprego se a pessoa só comparecia 2 vezes na semana? Claro! Se for alinhado com o objeto social da empresa, claro que sim. Eu posso ter um contrato de emprego caracterizado pelo critério, pelo requisito da não eventualidade, se a pessoa só comparecia 1 vez por semana. Se havendo essa repetição e sendo o serviço essencial ao desenrolar da atividade econômica, ou seja, não tem como o empregador executar, alcançar o objetivo social sem aquele serviço, não importa se essa repetição é 2 vezes por semana, é 3 vezes por semana, é 1 vez por semana, eu vou conseguir sim caracterizar esse requisito da não eventualidade. É por isso que esse requisito da não eventualidade, ele deve ser aí, pessoal, analisado com base em mais de um critério. O critério da repetição do serviço, o critério da periodicidade, mas também o critério da necessidade, da essencialidade do serviço, daquela questão do alinhamento entre o serviço e o objeto social da empresa. Eu peguei esses dias uma reclamação trabalhista super interessante. Quando a gente fala em reclamação trabalhista, o que a gente pensa logo? A gente pensa que só vai ser empregado se trabalhasse todo dia. Não é verdade? Quando a gente tem uma tendência a pensar, e isso quando tô derrubando aqui as coisas. E isso isso deve acontecer com vocês, quando o cliente procura o serviço do advogado trabalhista, a gente tem sempre essa sensação, a gente tem sempre esse pensamento de que só é empregado se trabalhava todo dia. E não é verdade isso, pessoal. Não é verdade. A não eventualidade, ela é caracterizada por uma repetição no tempo do serviço, que não é definido por lei, se 1 vez por semana, 2 vezes por semana, 1 vez a cada 15 dias, mas coloquemos assim, pela essencialidade, pela necessidade do serviço. Por isso que tem que alinhar com o objeto social da empresa. Esses dias eu peguei uma reclamação trabalhista super interessante, onde havia um pedido na petição inicial de reconhecimento de vínculo. Eu digo que é super interessante porque não é um caso corriqueiro que a gente trabalha no dia a dia. A reclamação trabalhista era no sentido do pedido de reconhecimento de vínculo e a defesa veio no sentido dizendo assim, não, ele não era empregado, negou o vínculo, mas ao mesmo tempo admitiu uma prestação de serviços de forma regular, 2 vezes por semana e
o objeto, a função, o serviço prestado pela reclamante, era uma mulher, era exatamente correspondente ao objeto social da empresa. A empresa, ela tinha uma demanda fixa para certo produto, mas não todos os dias, mas ela tinha uma demanda fixa para o produto que ela ofertava, certa, de 2 vezes por semana. E só quem trabalhava com esse produto era quem? Era essa reclamante. Aí a tese da defesa foi, não, ela não é empregada não, porque ela só vem aqui 2 vezes por semana fazer os kits. E os kits eram justamente o produto consonante, constante lá no objeto social da empresa. Aí veja bem, né? Esse advogado negou o vínculo com base só nessa, ele não falou nem não eventualidade, mas ao mesmo tempo confessou na própria contestação a existência do vínculo empregatício. Teria sido muito melhor que a tese de defesa, a contestação, tivesse sido estruturada de que forma? Não, ela era empregada, mas ela recebia o quê? O salário mínimo proporcional. Se ela só trabalhava 2 vezes por semana, a gente sabe que é admitido na jurisprudência essa noção de salário mínimo proporcional, conforme o quê? Conforme o número de horas efetivamente laboradas. Então, era muito melhor que a contestação, que a defesa tivesse apresentado a tese nesse sentido. Ela era empregada, ela recebia o salário mínimo proporcional, até um pouco mais, se a tese tivesse sido essa, até ficou constatado que seria até um pouco mais, e que foram feitos os pagamentos com base nesse salário mínimo proporcional. Então, essa seria uma defesa ideal. Por quê? Porque quando a gente trata de reclamação trabalhista, na grande maioria delas que tratam da relação de emprego, a gente, né, tende a pensar que só é empregado quem trabalha todo dia. Não é. É empregado quem trabalha de forma não eventual. Não eventual, não é todo dia. Não eventual é uma periodicidade necessária do serviço em conformidade com a necessidade da empresa, alinhada à atividade econômica. E aí a gente tem que concordar, pessoal, que se é um serviço muito esporádico, ele não é essencial para a empresa. Por quê? Porque o empregador, ele não precisa ali, não está demandando sempre. Então, alguma periodicidade tem que ter, 2 vezes por semana, caracteriza o vínculo empregatício, né? A depender dos serviços, não é comum, mas a depender do serviço, 1 vez a cada 15 dias, pode caracterizar o vínculo empregatício. Trabalho só nos finais de semana pode caracterizar esse vínculo empregatício. E não é o fim do mundo, pessoal, em termos de verba trabalhista. Por quê? Porque existe a noção do salário mínimo proporcional ou do piso proporcional. Paga-se proporcional à jornada trabalhada. Às vezes é até muito vantajoso para o empregador fazer uma contratação nesse sentido, regularizando a situação do empregado com essa noção do mínimo proporcional. Ou ainda pensar na contratação que é admitida pela própria consolidação das leis do trabalho em um contrato de trabalho em regime aí parcial. A Nazinha está perguntando aqui a questão da pejotização. Isso é um problema, né, pessoal, que a gente enfrenta no cotidiano, no dia a dia trabalhista. A questão, né, do empregador obrigar o empregado a constituir pessoa jurídica para prestar os serviços, isso não vai afastar a possibilidade de reconhecimento do vínculo empregatício. Isso é uma fraude. Quem é que tem competência, no caso, para declarar a respectiva fraude?
à Justiça do Trabalho. E aí, pessoal, eu vou dar uma dica aqui para vocês de ouro, Anotem aí. Artigo 9º da Consolidação das Leis do Trabalho. O artigo 9º da Consolidação das Leis do Trabalho, muito pouca gente usa, mas ele é um artigo que serve para resolver muito problema, muita lide trabalhista. Eu vou até fazer a leitura aqui do dispositivo para vocês. Ele é muito claro, no sentido, né, de possibilitar essa declaração de fraude, do juiz reconhecer a fraude trabalhista. Dispõe o artigo 9º da Consolidação das Leis do Trabalho, que são nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação de preceitos contidos na presente consolidação. Desvirtuar, impedir e fraudar. Esse artigo 9º vem resolver, pessoal, todos os problemas de fraude trabalhista. É a pejotização, é a fraude. É nulo. Essa pejotização é nula. Isso pode ser declarado pelo respectivo juiz do trabalho. Sendo declarada a nulidade, aí vai para a presunção ordinária. Qual é a presunção ordinária? É de que era efetivamente o reconhecimento de vínculo trabalhista. Dentro aí dessa temática, Nazia, não tem só a pejotização, mas tem também o quê? A questão do representante comercial. Quantos empregados típicos seletistas, né, eles são alijados de direitos sobre o manto da representação comercial, da representação comercial. E aí, pessoal, fora o artigo 9º, né, tem um princípio também aplicável na solução dessas lides trabalhistas, que é a questão da primazia da realidade sobre a forma. O direito do trabalho, pessoal, é um dos ramos do direito onde a gente mais se utiliza essa parte principiológica na prática. Esse princípio da primazia da realidade, ele é um princípio largamente utilizado pelos juízes do trabalho nas respectivas decisões cujo objeto controvertido é o reconhecimento de vínculo. O que diz o princípio da primazia da realidade? Vai nos dizer que mais interessa o que de fato aconteceu do que a forma. É porque eu tenho um contrato aqui de locação. Locação nada, era uma prestação de serviço, né? Eu contratei o carro. O contrato de locação foi do carro, não foi da pessoa. Então, eu estou resguardado com o contrato de locação. Tá bonitinho o contrato de locação assinado. Eu fiz um contrato de representação comercial. Tá aqui o contrato bonitinho com todos os requisitos do representante comercial. Eu estou resguardado contra uma declaração, uma possível declaração de vínculo empregatício? De forma alguma. Por quê? Porque o princípio da primazia da realidade sobre a forma, ele vai dizer que o que mais interessa para o direito do trabalho é o dia a dia, era o que de fato acontecia. O que você vai ter que pesquisar, meu amigo? Pega esse contrato aqui, deste lado, me diga uma coisa. Trabalhava quantas vezes por semana? Qual era o seu serviço? Qual era o ramo principal da empresa? Lá, quem é que coordenava os serviços? Como era essa coordenação? Quem era o chefe? Tinha controle de horário? Recebia remuneração fixa? Assinava recibo, contra-cheque? Podia faltar? Podia mandar alguém no seu lugar? Você não ir, já que o contrato de locação era do carro, então não interessava o motorista do carro? Tudo isso é que tem que ser investigado no caso prático, no caso fático, no caso real. É tudo isso que tem que ser investigado para se concluir se de fato havia ou não essa relação empregatícia. Agora, pessoal, o que a gente tem que lembrar? Esses requisitos da relação empregatícia,
que é a pessoalidade, que é a onerosidade, o serviço prestado por pessoa física, subordinação e não eventualidade, eles são cumulativos. Para que eu de fato consiga identificar, para que eu de fato consiga configurar o vínculo empregatício, eu tenho que ter presente os 5 requisitos, né? Não basta ter só um. Se eu encontrar só um, pode até ser uma relação de trabalho, mas não uma relação de emprego. Aí, no caso, é que eu não vou aplicar, né, a CLT. Eu vou buscar qual é a legislação que tutela essa relação de trabalho. Chamo a atenção, pessoal, para esse requisito da subordinação, né? Hoje em dia, a subordinação, ela pode se dar por várias formas. Acabou aquele conceito de que a subordinação era pessoal. Eu tenho ali muito bem identificada a figura do chefe, é ele que manda, é ele que dá as ordens. Não, o conceito evoluiu. O conceito evoluiu porque a revolução, né, tecnológica, toda essa aceleração, né, em relação à tecnologia da informação, fez com que muitas vezes o poder de comando, as ordens, passassem a ser do aparelho, passassem a ser, né, do computador, passassem a ser de algum recurso tecnológico. Quer saber, pessoal, na prática, pior do que ter um chefe ali no dia a dia, é ter, por exemplo, um dispositivo, onde o dispositivo tem GPS e, no caso, o empregador sabe onde você está em qualquer momento do dia, inclusive nos momentos de lazer. Pense essa sensação para o empregado de estar sendo vigiado diariamente e incessantemente. É isso que um GPS muitas vezes faz. É isso que um celular empresarial muitas vezes faz. O celular empresarial, onde o empregado ele é obrigado a atender as chamadas por imagem. Não basta atender a chamada só por áudio. Agora tem que atender a chamada por imagem, por vídeo. Para quê? Para que o empregador saiba onde ele está. Isso é uma vigilância muito mais ostensiva, muito mais agressiva à dignidade do que aquela vigilância in loco, fisicamente, pela pessoa física, ali naquela figura do supervisor, naquela figura do gerente. Então, para caracterizar essa subordinação inerente a essas lides empregatícias, o conceito também evoluiu. Hoje, esse poder de comando, de onde sai a ordem, tanto pode ser de uma pessoa física, que dentro da estrutura empresarial ela é hierarquicamente superior àquele empregado, como esse poder de comando, como a ordem, pode ser mediante um recurso tecnológico, a fiscalização, a vigilância, o que fazer. Tem recurso tecnológico, o empregado acorda, já tem lá a agenda do dia todinho. E aí ele vai fazendo, ele vai checando e o gestor vai conferindo de forma remota. Vai fazendo, vai checando e o gestor vai conferindo de forma remota. Isso, pessoal, a gente não pode negar que é uma nova forma de subordinação. É por isso que eu costumo dizer, né? Existe aquele grande debate, o direito do trabalho ele vai acabar, a CLT não vai servir mais para nada. Não vai, pessoal, não vai. A CLT acompanha a transformação na sociedade. Não é à toa que o artigo 6º da CLT, desde 2011, já trazia essa possibilidade da utilização de recurso telemático no sentido de caracterizar a relação empregatícia desde 2011. Não é à toa que no processo do trabalho, desde muito tempo, a gente já recebia em CD, em DVD, em pendrive, imagens, áudio. E isso era o quê? Isso é a prova digital de hoje.
Isso é a prova digital. Só que antes, para se fazer uma gravação dessa, você precisava ter uma câmera no ambiente de trabalho, ligada no computador. Agora não, você faz esse registro da imagem, do fato, no celular, numa rede social, né? Ou seja, existem vários, a gente evoluiu no sentido de existir vários recursos tecnológicos. Mas, se você for pensar, a prova digital sempre foi muito usada no processo de trabalho. Para provar justa causa, então, demais. Se você for pensar, a CLT desde 2011 já possibilita e já pensou na evolução desse conceito de subordinação diante da alteração do artigo 6º da consolidação das leis do trabalho. E se a gente for pensar ainda mais à frente, se a gente for caminhar mais, quando a gente fala em relação de trabalho, em processo trabalhista, que pode ser objeto de processo trabalhista, quando a gente fala em relação de trabalho, é um conceito lato. E o trabalho humano ele sempre vai existir. E está lá na Constituição Federal, no artigo 114. Ah, então eu não vou mais usar a CLT? Beleza, então eu vou resolver problema de relação de trabalho com base no Código Civil, com base na lei do contrato temporário, com base na lei do doméstico. Mas sempre o serviço humano, ele vai ser necessário. Né? Existe a transformação tecnológica, é um desafio para, né, no caso, se isso impacta realmente muitos trabalhadores que vão precisar desse aperfeiçoamento, inclusive já existe, né, nas grades curriculares em relação tanto a concurso quanto a grade curricular de graduação no sentido da inclusão do direito digital. Isso é uma transformação que a gente está vivenciando, mas o direito do trabalho está acompanhando, pessoal. Quem foi que segurou as pontas ano passado na pandemia? Qual foi o ramo da advocacia que ficou mais movimentado no ano de 2020, enquanto todo mundo estava em casa, trancado, em lockdown? O governo federal estava soltando medida provisória, no caso, acerca de normatização extraordinária do que é direito do trabalho. E isso fomentou um monte de ação, inclusive as consequências jurídicas que a gente está vivenciando agora. O advogado trabalhista, tanto em consultoria como em contencioso, trabalhou muito ano passado, em 2020, em razão aí dessa normatização extraordinária. E a experiência tem mostrado que crise econômica, né, que pandemia, o direito do trabalho está sempre lá tutelando essas relações de trabalho. Não só o empregado seletista, que faz aí a conjugação desses 5 elementos, mas o trabalhador, pessoa física hipossuficiente. E eu ainda faço mais um acréscimo. O artigo 7º da Constituição Federal, ele elenca os direitos fundamentais dos trabalhadores. A gente tem que partir da Constituição para, no caso, ir para a legislação ordinária. O artigo 7º da Constituição Federal fala em direito dos trabalhadores. A Constituição Federal, no artigo 7º, não fala em direito dos empregados. Fala em direitos dos trabalhadores. E isso vai abrir espaço, como já abriu, por exemplo, para caracterizar a responsabilidade civil, não com base na CLT, mas com base no Código Civil da Uber, por exemplo, em relação ao dano causado ao motorista no decorrer dessa prestação de serviço, que foi a decisão, né, que saiu esses dias aqui do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, reconhecendo não só a competência da Justiça do Trabalho, mas a par da discussão da possibilidade de reconhecer vínculo entre aplicativo e prestador, reconhecendo a responsabilidade civil e condenando aí a empresa de aplicativo, a Uber, a indenizar o respectivo motorista condutor do veículo que prestava serviços, né,
ao aplicativo. Então, a gente evolui também e o advogado trabalhista vai acompanhando tudo isso e a jurisprudência trabalhista vai, no caso, firmando esses entendimentos, né, sedimentando essas convicções para que a gente possa estar acompanhando a transformação que estão ocorrendo nas relações de trabalho. A Juliane está colocando aqui o caso do advogado associado. Não raro, Juliane, a gente enfrenta reclamação trabalhista, cujo objeto é o pedido de reconhecimento de vínculo do advogado associado. A gente enfrenta sim essa temática na Justiça do Trabalho, no sentido de reconhecer não o advogado associado, mas efetivamente de reconhecer o advogado empregado, né? E aí a gente vai cair, né, nos requisitos comuns. Trabalhava com não eventualidade, de forma subordinada, de forma onerosa, era um serviço prestado por pessoa física com pessoalidade. A análise desses requisitos devem ser feitos no sentido de dar a solução correta a esse tipo de demanda, onde há o pedido de reconhecimento de vínculo. Sim, enfrentamos essa temática na Justiça do Trabalho. O Luciano está comentando que o princípio da máxima da experiência também auxilia o julgador no reconhecimento do elo de emprego. Exatamente, Luciano, porque eu até falei da presunção. Se uma pessoa física trabalha mediante algum pagamento, a presunção existente por aquilo que ordinariamente acontece, por aquilo que a gente está sempre observando, é que seja um empregado. Por tudo aquilo que a gente vive, né? Por todas as relações jurídicas que são travadas no meio social. Então, trabalhou, é pessoa física, trabalhou mediante alguma remuneração, a presunção é de que seja um empregado. E aí é o empregador que vai ter que comprovar de que aquela relação não era uma relação empregatícia, né? O doutor Celso está colocando a situação dos motos entregadores de aplicativo, exatamente. Para além, doutor Celso, do questionamento se há ou não vínculo empregatício, a gente tem outro questionamento a ser enfrentado pela Justiça do Trabalho, em termos de responsabilidade civil. Há ou não a responsabilidade civil do aplicativo, tanto para o prestador do serviço, seja por moto, seja por carro, como para aí o caso do próprio cliente. Quem é que vai ser responsabilizado numa batida de carro pelo dano ao cliente? É o aplicativo ou é quem estava conduzindo? Que é outro questionamento. E aí é por isso que o Dr. Ferrer está até aqui, ele fez uma crítica muito positiva. Existe um projeto de lei no sentido de regulamentar, né, essa prestação de serviço por meio de aplicativo, e aí a gente teria que categorizar, porque são vários serviços prestados por aplicativo. A gente tem o motorista do carro, a gente tem o cara da bicicleta, a gente tem aquele que faz a entrega a pé. Então, o projeto de lei vem resolver apenas a questão dos motoristas e os demais. Como é que ficaria essa tutela jurídica? Em relação aos motoristas, a gente já tem um projeto de lei, no caso, concedendo alguns direitos trabalhistas. O projeto de lei está em tramitação, inclusive a última movimentação foi agora em agosto. Mas e os demais serviços? E os demais formas de prestação de serviço por pessoa física por meio de aplicativo? Seriam tutelados como? É uma questão que o legislativo também ele vai ter que resolver conforme a resposta do judiciário, né? Aqui o Ariel está colocando, o Ariel, que é uma pessoa que processou ele, falou na instrução que levou meu filho para me ajudar a trabalhar e paguei a ele tipo diárias. A mera admissão da prestação de serviço, isso é muito comum. Eu levei meu filho para aprender, eu levei meu filho para ajudar. Trabalhou, recebeu essa remuneração, é possível sim a caracterização do vínculo empregatício. Muito cuidado com esse tipo de ajuda.
Isso é muito comum no meio doméstico também. Ah, eu trouxe a pessoa do interior porque eu queria ajudá-la, ela fazia algumas coisas lá em casa. Admitiu o serviço, ainda que tacitamente, remunerou por esse serviço. Se configurados os demais requisitos do vínculo empregatício, pode sim ser uma relação de emprego. A mera tolerância do serviço com remuneração vai gerar aquela presunção de que, naquele caso, há efetivamente o vínculo empregatício. O doutor Luciano está me perguntando se é possível, né, a formação de vínculo colocando a questão da Uber, né? Eu entendo que sim, pessoal. É uma matéria extremamente controvertida, mas a minha opinião é que, analisando-se os requisitos da relação de emprego em relação a determinado caso concreto, aí a gente tem que verificar como era a prestação do serviço em si. Se eu conseguir configurar a subordinação, a não eventualidade, a onerosidade, é possível esse reconhecimento de vínculo. Agora, o que é que eu defendo, doutor Luciano? Eu defendo é que a gente precisa de uma legislação, de uma normatização urgente que venha disciplinar e venha regulamentar os direitos sob essa nova modalidade de trabalho. Caso da Uber, caso do iFood, enfim, de vários outros. E enquanto essa legislação não vem, enquanto essa legislação não chega, eu acho que o questionamento não é nem se há o vínculo ou não conforme a CLT artigo 3º. É pelo menos com base no princípio da dignidade da pessoa humana, do trabalhador e no valor social do trabalho, garantir aqueles direitos mínimos estabelecidos no artigo 7º da Constituição Federal. Aí é uma discussão diante da transformação da forma de se trabalhar que vale a pena travar num processo judicial. Porque reconhecer ou não vínculo, eu vou estar tratando da aplicação específica da CLT. E aí eu vou entrar no campo da instrução processual para analisar se o serviço é prestado de forma não eventual, de subordinação. Eu vou fazer essa análise em relação ao caso concreto. E se eu tiver um motorista que ele não prestava o serviço todos os dias, que ele ia uma vez a cada 15 dias, que ele nunca tinha outro trabalho remunerado. Então, vai depender do caso concreto, a análise para se responder. Tem ou não vínculo? E aí, com base na CLT, essa análise será feita na instrução processual. Mas é muito mais, na minha opinião, viável. A discussão bom, ele era prestador por meio de aplicativo. Que direitos do artigo 7º da Constituição Federal, que trata dos direitos dos trabalhadores em geral, de uma forma mínima, que direitos eu devo assegurar a ele? Um FGTS, uma previdência, um seguro, né, para fins de acidente de trabalho. Então, eu acho que uma discussão mais prática, de cunho mais prático e de resultado mais objetivo, até que sobrevenha essa legislação específica regulamentando essas situações, seria a discussão, que direitos do artigo 7º eu posso aplicar a essa nova modalidade de relação de trabalho. Eu acho que essa seria uma discussão melhor de ser travada, né? O doutor Ramos está colocando que a contratação de emprego sem registro, em que o empregador induz o empregado para abrir conta corrente e utilizar folhas de cheque para pagarem fornecedores para posterior alegarem pejotização. É fraude, doutor Ramos. A fraude ela pode ser reconhecida. A aplicação aí do artigo 9º da Consolidação das Leis do Trabalho em consonância com lá o princípio da primazia aí da realidade, tá bom? Da primazia da realidade sobre a forma, desculpe, né?
E aí, pessoal, o que eu quero que vocês levem hoje, né, com vocês, desse nosso aquecimento? Semana que vem a gente vai estar intensamente trazendo essas questões, trazendo o objeto dessas reclamações trabalhistas do vínculo para dentro da audiência trabalhista, mas o que eu quero que vocês, né, levem hoje com vocês? Primeiro, entender que qualquer relação de trabalho prestado por pessoa física nessa qualidade de hipossuficiente pode originar uma demanda no contexto trabalhista, em trâmite perante a Justiça do Trabalho. Segundo, que o fato de haver uma relação de trabalho não significa que há uma relação de emprego, pelo que você pode estar se utilizando do Código Civil para buscar uma tutela em termos de direito trabalhista, como você pode estar se utilizando da CLT. Quando é que você vai se utilizar da CLT? Quando você vai discutir um vínculo empregatício. Se você for para o vínculo empregatício, você vai para a CLT, isso não tem nenhum tipo de dúvida. Se você for para uma prestação de serviços regular, a normatização geral você vai encontrar no Código Civil. E, pessoal, associada a essa relação de trabalho, a gente tem o campo da responsabilidade civil, que é totalmente questionável no âmbito da Justiça do Trabalho, não só em relação ao contrato de emprego, não só em relação às relações empregatícias, mas também em relação com base nas relações de trabalho, desde que o prestador seja essa pessoa física aí hipossuficiente. Ok, meus queridos? Teremos mais uma live de aquecimento ainda na segunda-feira, que eu vou tratar da questão como a gente vai se preparar para a audiência trabalhista. Terça-feira começa o nosso intensivo, são 3 dias falando de audiência trabalhista, início, meio e fim, de forma que você possa se qualificar para conduzir uma audiência trabalhista com perfeição, com excelência, com maestria. As lives de aquecimento são importantes porque os conteúdos passados nas lives de aquecimento, eles vão servir de base, de fundamento para a gente já entrar no conteúdo tópico específico do intensivo. Pessoal, muito obrigado pela companhia. Sei que é sábado, 12h20, quase ainda nem almoçaram. Vocês que dispuseram do tempo desse sábado para qualificação, eu sei que é difícil encaixar um tempinho durante o sábado na agenda. Agradeço aí a presença de vocês, agradeço o comparecimento. Já registrei aqui a presença de vários, né, advogados queridos e militantes lá da Justiça do Trabalho, de Crateús, doutor Fernando Ferrer, doutor Magidiel, doutor Henrique. E a gente tem um encontro marcado aqui na segunda para a gente encerrar as lives de aquecimento e prosseguir com a nossa qualificação específica a partir de terça-feira. Se você ainda não se inscreveu no evento intensivo Audiência Trabalhista Perfeita, o link está na bio. Fiquem com Deus, um excelente descanso, um excelente sábado e a gente se encontra na próxima semana. Meu forte abraço. Tchau, tchau.